Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e eu quero que você abra o seu coração para ouvir essa mensagem agora. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero partilhar com você um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, desejando que o Espírito Santo aplique verdades eternas no nosso coração. Abra aí, por favor, 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o meu Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amém. Eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos.
Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando o importante esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, a montanha mais alta do planeta, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele entrou no auditório, percebeu que propositadamente, eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém que já perdeu os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É provável que neste auditório haja alguém que já viu seus mais belos sonhos transformando-se em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a tomar esses sonhos de volta e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos adorando o Deus vivo, todo-poderoso, que está sentado no trono, tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, o Deus que intervém, o Deus que age, o Deus que faz maravilhas ainda hoje, e o Deus que pode fazer um milagre na sua vida, nesta noite, neste lugar. O texto que estamos considerando nos fala de uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, o sonho de ser mãe. Mas essa mulher é estéril, o ventre dela é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira abordagem que Ana enfrentaria seria a seguinte: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você jejua tanto, você vai tanto à igreja, você está doente, tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deve fazer uma análise mais meticulosa aí na sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária na sua família, e você precisa quebrar essa maldição, porque enquanto você não quebrar essa maldição, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez algum amigo parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, tem coisa errada na sua vida, deve ter algum pecado escondido na sua vida. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida, o que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o versículo 6. Está escrito aí que o próprio Deus cerrou a sua madre.
De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, a doença de Ana não tem a ver com pecado escondido, a doença de Ana não tem a ver com demônio, a doença de Ana tem a ver com Deus. Mas aí você pergunta, então, eu não estou entendendo nada. Porque se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós, Ele tem. Então como é que eu posso entender que Deus está adiando os meus sonhos e os meus sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção. A maior necessidade sua é do abençoador. A maior necessidade sua não é de coisas, a maior necessidade sua é de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, todas as dádivas de Deus, se você não tem Deus, sua vida é vazia. Você pode morar na casa mais luxuosa dessa cidade, você pode ter a conta bancária mais robusta dessa cidade, você pode usar as roupas de grife mais requintadas dessa cidade, você pode frequentar os restaurantes mais caros dessa cidade, se você não tem Deus, sua vida é vazia. Nada preenche o vazio do seu coração. Deus às vezes adia os nossos sonhos para nós entendermos que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Vocês estão notando que nós estamos vivendo uma geração extremamente antropocêntrica, centrada no homem. Parece que hoje o que as pessoas pensam não é mais que a vontade de Deus tem que ser feita na terra, mas que a vontade do homem tem que prevalecer no céu. Parece-nos que hoje não é o homem que está a serviço de Deus, mas é Deus que está a serviço do homem. Mas a palavra de Deus não é antropocêntrica. A palavra de Deus revela-nos que Deus está no centro. E a maior necessidade sua e minha é de que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Não ponha coisas no lugar de Deus, não ponha pessoas no lugar de Deus, não ponha nada no lugar de Deus, porque Deus deve ser sempre a maior prioridade da sua vida. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse tido esse entendimento, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Se Ana não entendesse isso, ela gravitaria ao redor de Samuel. Prestem atenção nisso, nós corremos um grande risco de pedirmos uma bênção para Deus, e Deus dá bênção, porque Ele é abençoador. E de repente nós transformamos a bênção de Deus num ídolo, nós substituímos o abençoador pela bênção, nós substituímos o Criador pela criatura. Eu explico. Nós pedimos para Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Mas e a pessoa começa a prosperar. Sabe o que vai acontecendo? Ela não tem mais tempo para Deus, não pode ir numa reunião de oração mais, não pode ir numa vigília de oração mais, não pode frequentar um grupo familiar mais. Ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus que não tem mais tempo para o Deus abençoador. Ela transformou a bênção num ídolo, ela substituiu a bênção, o abençoador pela bênção. É muito importante nós entendermos isso. A vida que nós temos é de Deus, a inteligência que nós temos é de Deus, o casamento que nós temos é de Deus, os filhos que nós temos são de Deus, a casa que nós moramos é de Deus, o carro que nós andamos é de Deus, o dinheiro que nós recebemos é de Deus, tudo é de Deus.
Então coloque no altar de Deus de volta para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Ponha o seu Samuel no altar de Deus. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você fica impaciente com Deus, porque você endereça a Deus um pedido, e Deus não defere a sua oração do jeito que você queria, no tempo que você queria. Tem hora que Deus diz para você: sabe por que eu não vou atender você, meu filho, minha filha? Você está pedindo pouco demais. Seu sonho é pequeno demais. Eu tenho coisa melhor para você. Eu estou preparando algo maior para você. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Deus não dá para você o que você quer. Deus dá o melhor. Eu ilustro isso. Jesus Cristo nos ensinou a orar. E quando Ele nos ensinou a orar, Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Não está Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou que todo o que pede, recebe o que pede. O que Ele ensinou foi: todo o que pede, recebe. Ai de nós, se tivesse na Bíblia assim: todo o que pede, recebe o que pede. Nós não sabemos orar como convém. Então Deus muitas vezes não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor, Deus dá o excelente, porque os planos de Deus são maiores, porque os caminhos de Deus são mais elevados. Quando José do Egito estava preso, e ele era inocente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus que permite que um filho seu, inocente, padeça numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair de lá? Preste atenção nisso. Se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Não fique impaciente com Deus. Se você pensa que Deus está longe, se você pensa que Deus está indiferente, se você pensa que Deus está surdo ao seu clamor, se você pensa que Deus está com a mão encolhida, Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados que os seus sonhos. Quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira aí comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, o que é que Ana vai dizer no seu cântico. Ela diz assim, ela diz o seguinte, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Notem isso, tem muita gente hoje, que em nome de uma fé robusta, beira a blasfêmia, quando chega para Deus com petulância, com orgulho, com soberba, e diz assim para Deus, Deus, eu proíbo, Deus, eu ordeno, Deus,
Deus, eu exijo. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono. Até parece que Deus está assentado aos pés delas. Que tolice. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode pressionar Deus. Deus é livre, Deus é soberano. Diz a Bíblia que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por outro lado, quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Não podemos concordar com aqueles que dizem assim, não, o tempo dos milagres passou. Isso foi lá na época dos apóstolos. Hoje Deus não faz mais. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus não se aposentou. Deus nunca sofreu impeachment. Deus nunca foi tirado do trono. Deus nunca sentou numa cadeira de balanço. Deus nunca vestiu um pijama de aposentadoria. Deus é Deus, é eternamente Deus, o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus eternamente. Deus não precisa pedir licença nem para você, nem para mim para agir. Ele é livre, Ele é soberano, Ele faz quando quer, do jeito que quer, em quem quer, para a glória do seu nome. Há alguns anos eu estava em Vitória, fui fazer uma visita no hospital militar, hospital público. Quando eu cheguei, tinham 3 pessoas na porta do hospital, e curiosamente eram pessoas da minha cidade. Eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, numa cidade do interior. Dentre aquelas 3 pessoas estava uma moça, com um câncer, já num estado avançado. E os médicos da cidade do interior, da minha cidade, não podiam continuar o tratamento porque não tinha CTI, e ela precisava de um CTI. Aquela moça não tinha plano de saúde, e não tinha vaga no CTI, no hospital. Eu conversei longamente com o diretor do hospital, que era meu amigo, e ele disse, não tem vaga. Aqui hoje não se pode receber essa moça. E eu confesso para vocês que eu voltei para a porta do hospital muito frustrado. E disse para ela, filha, aqui não tem vaga para você. E eu confesso, pastor, que eu não tenho o hábito de fazer isso, mas naquele dia eu fiz. Ali na porta do hospital, eu disse para ela, aqui não tem vaga para você, mas vamos fazer uma coisa, vamos pedir ao Deus que pode tudo. E ali eu impus as mãos sobre ela, disse, meu Deus, o senhor pode fazer muito mais do que arranjar uma vaga para essa moça aqui. O senhor pode curar essa moça. Porque para ti, curar uma gripe, curar um câncer é a mesma coisa. Para ti não há coisa demasiadamente difícil, não tem causa perdida. Aquela menina estava com todos os seus órgãos vitais atomados. Quando eu acabei de orar, aproxima-se um rapaz e disse, eu conheço essa moça, e ela tem um primo que é médico na outra cidade do estado, e lá tem CTI. Imediatamente ligamos para aquele médico, e ele disse assim, pode trazer minha prima para cá, tem CTI aqui, tem vaga. 190 quilômetros, rumo ao norte. Ela saiu, foi para lá. Quando chega lá, ele pega os exames, constata a gravidade da situação, mas resolve botá-la numa maca para observar o seu abdômen, que estava tomado pelo câncer. Acha algo muito estranho. Não vê nada diferente. Submete aquela moça aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Isso faz vários anos. Deus a curou imediatamente. Eu não estou falando para você que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Deus vai curar, eu não estou falando isso. O que eu estou falando para você é que se Deus quiser, tem jeito.
Então não desista de seus sonhos. Eles podem ser humanamente impossíveis. As pessoas podem já ter batido carimbo, impossível. Mas se Deus quiser, tem jeito. Foi o que Jesus Cristo disse para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Então não desista de seus sonhos. Talvez é o seu casamento. Talvez você diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Pois para Deus tem jeito. Talvez é o seu filho que se afastou, está longe de Deus, está mergulhado numa vida complicadíssima. A não ser que Deus faça um milagre, não tem jeito, pois Deus faz milagres. Talvez a sua vida financeira está numa situação caótica, pois Deus é poderoso para reverter esse quadro. Talvez você está prisioneiro de algemas, de pecados, de vícios, de situações degradantes, e você não tem forças para se levantar, pois Deus é poderoso para quebrar essa algema, para libertar você, e para levantar você, e fazer de você um vaso de honra nas suas mãos. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus faz, e quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Portanto, não desista de seus sonhos. Agora notem, quando nós temos sonhos, temos que tomar cuidado, porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Diz a Bíblia que Penina provocava Ana, a irritava. Sobretudo quando Ana subia para o templo, para Siló, para adorar a Deus. Aí a Penina a provocava, a irritava, a Ana chorava, perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, eu acho que a Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é tão crente, você vai tanto à igreja, você ora tanto, você jejua, está doente. Eu não oro igual você, eu não sou crente igual você, eu não vou à igreja igual você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, se esse negócio de ir à igreja funcionasse mesmo, você não estaria aí doente. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Eles querem passar para você a ideia equivocada de que ser crente é viver numa estufa, numa redoma de vidro, blindado. Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, que nós passaríamos incólumes, imunes por este mundo. Ele nunca disse que você e eu não teríamos aflições. O que Ele prometeu para você e para mim é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano, a Ana subia para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Mas não consta a Bíblia em que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, orasse com Ana, olhasse para Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote olhou para Ana, dirigiu a palavra para Ana, foi para chamá-la de bêbada, embriagada, dentro da igreja. Foi para chamá-la de filha de Belial, filha do demônio, dentro da igreja. Eu acho que se Ana fosse membro das nossas igrejas hoje, eu acho que ela ia sair da igreja. Ia. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Só que Ana não era uma mulher hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Conhece? Crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha se quebra todo. Qualquer coisinha eu vou sair da igreja. Ana não era assim. Ana era uma mulher madura, firme.
Ela respondeu para o sacerdote: não, meu senhor, não me trates como uma filha de Belial, não. Eu não estou bêbada, não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu estou colocando a minha causa perante o Senhor. Não permita que os seus sonhos sejam roubados de você, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi Eucana, seu marido. Eucana era um maridão, amoroso, presente, provedor, companheiro. Ele só tinha um problema: ele era cabeça dura demais para acreditar em milagres. Não, isso era demais para ele. E olha que eu conhecia a história bíblica. Ele sabia que Deus tinha curado Rebeca, que Deus tinha curado Sara. Ele conhecia isso. Mas não consta a Bíblia, em momento nenhum, que Eucana dissesse assim para Ana: Ana, eu sei que você quer ser mãe. Eu sei que isso é um sonho seu. E eu vejo como você chora, como você ora, como você busca Deus, como você espera de Deus um milagre. Conta comigo, Ana. Estou do seu lado, estou junto com você. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. Quem sabe Deus nos atende, quem sabe Deus faz um milagre na nossa vida, quem sabe Deus realiza o seu sonho. Ele nunca fez isso, pelo menos a Bíblia não consta. Mas está escrito no versículo 8, que ele chama Ana um dia para uma conversa. Aquele papo que marido e mulher têm com a porta do quarto trancada. E eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, minha filha, eu preciso bater um papo com você. Ana, não aguento mais não ver você chorando pelos cantos da casa. Isso está virando uma obsessão, filha. O que é isso? Para com isso. Está virando uma doença. Você não faz outra coisa a não ser chorar, mulher. Aliás, Ana, você tem que desistir desse sonho, minha filha. Sabe por quê? A junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura. Para que você insiste? Uma causa perdida. Para com isso. Para de chorar, mulher. Larga esse sonho para lá. Viva a sua vida. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua própria casa. Não desista de seus sonhos. Mas o que fazer quando os sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue insistindo com Deus nessa causa. Às vezes, irmãos, a gente desiste cedo demais, não temos perseverança. Às vezes nós caminhamos 40 anos no deserto e morremos na beira da terra prometida. Quantos casamentos que acabaram, que não precisava ter acabado, se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão. Quantas brigas que geraram separações amargas entre amigos, porque não teve tolerância, porque não teve paciência, porque não teve o espírito de perdão, porque não se perseverou um pouquinho mais. Não desista, creia, não desista, ore, não desista, jejue, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista, e ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Eu acho que todo escritor enfrenta o mesmo drama quando escreve o primeiro livro. As editoras não acreditam. Eles nem olham o conteúdo do livro. E ele escreveu o livro todo animado. Procurou uma editora. Correu aqui, ali, acolá, bateu em várias editoras. Nenhuma editora se interessou no livro dele. E ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo
e disse para sua mulher: no lixo vão ficar os meus sonhos. Sua mulher, dona Ruth, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse para ele: eu acredito nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo e correu de novo em outras editoras, batendo de porta em porta. Resultado, uma editora se interessou pelo livro. Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura mundial. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Na saga da política americana, há um homem que me impressiona muito. Franklin Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Harvard, estudou na Universidade de Colômbia, fez uma brilhante carreira política. Mas o sonho de Franklin Delano Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. Um amigo se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu quero encorajar a você a não desistir. Não jogue a toalha. Não ensarilhe as armas. Prossiga. Deus tem o seu tempo certo de agir. Deus pode se manifestar na sua vida. Um milagre de Deus pode acontecer na sua história. Aquilo que hoje talvez seja motivo de dor na sua vida, vai ser o motivo da sua maior alegria amanhã. Talvez aquele filho que motivo das suas lágrimas hoje, vai ser motivo dos seus maiores louvores a Deus amanhã. Talvez aquilo que causa sofrimento em você, amanhã vai ser a causa do seu consolo e da sua alegria. Não desista em nome de Jesus. Mas a terceira e última coisa que Ana fez, porque o seu sonho estava sendo adiado, e o que nós devemos fazer, é voltar às trincheiras da luta. Voltar às trincheiras da luta. Eu acho isso maravilhoso. Ana parou de sofrer, parou de chorar, largou a tristeza para lá. Quando ela voltou para Ramá, havia um brilho no rosto dela. A depressão foi embora. Ela voltou a se encantar com a vida. Ela voltou a celebrar a vida. Sabe o que eu acho curioso? Ela queria ser mãe, mas nem se relacionar com o marido, ela se relacionava mais, só chorava. Só chorava, só chorava, só chorava. Agora diz a Bíblia que ela sai de Siló, desce para Ramá, coabita com o marido dela. Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu à luz a um filho a quem chamou Samuel. Pois Deus pode fazer este milagre na sua vida. Por pior que seja a situação, volte a viver, volte a sorrir, volte a cantar, volte a crer que Deus está no controle, volte a entender que Deus não perdeu as rédeas da sua vida, volte a entender que mesmo que a circunstância seja carrancuda, a face de Deus para você é sorridente, que Deus tem um plano perfeito, eterno, eficaz na sua vida, e ninguém pode frustrar esse plano. Há um autor que eu gosto de ler, embora não seja evangélico, pelo menos não me consta que seja, Og Mandino. Se você não leu pelo menos O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, vale a pena ler.
O que me impressiona nesse cidadão é que aos 35 anos de idade ele estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa. 10 anos depois, com 45 anos, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um camarada que não é um cristão, consegue ter otimismo, e você, e eu, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, Og Mandino dá um conselho muito simples, muito prático, para você começar o seu dia animado. Que crente tem que começar o dia animado, não tem? Você não é daquele tipo de crente que diz, segunda-feira. Não, né? Animado. Abra a janela do seu quarto e diz, meu Deus, pode ser hoje. Aquela causa, aquele pedido, aquela oração, pode ser hoje, Senhor. Pode ser hoje que eu vou gritar, Maranata, Jesus está vindo. Pode ser hoje. Pode ser hoje a conversão do seu filho, pode ser hoje a conversão do seu marido, pode ser hoje a conversão da sua esposa, pode ser hoje a conversão dos seus pais, pode ser hoje que os céus vão se fender e Deus vai soprar sobre nós um avivamento, pode ser hoje. E o conselho dele é tão simples. Ele diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte, bem de manhã, antes do café da manhã, pegue o melhor jornal da sua cidade. Você está em dúvida se é Folha ou se é Estadão? Compre os dois. Abra o jornal. Só um detalhe, não comece a ler as páginas políticas, não. Você vai ficar tão deprimido, você vai perder a alegria. Então pula essa página da política. Claro, você não é tão animado a querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a inflação já está passando de 2 dígitos, tem mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, e você vai ficar com muito medo, você vai ficar depressivo, então pula essa página também. É claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula também essa página. Obviamente você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é corintiano, não engoliu esse negócio de não entrar na Libertadores, você está meio frustrado com isso, e você vai ficar depressivo, então pula essa página também. Ele diz, você quer começar o seu dia animado? Faça uma coisa, comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Começa por aí. Só um detalhe, você tem que ler tudo, nome grande, nome pequeno, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. A terceira coisa que Ana fez, quando os seus sonhos foram adiados, foi crer nas promessas da palavra de Deus. Notem uma coisa maravilhosa. Eli tinha acabado de falar uma bobagem para Ana, chamando-a de bêbada. Eu sou pastor há 35 anos. E eu já vi muita gente doente mesmo, doente da alma. Porque um dia escutou o noivo, a noiva, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o patrão, o professor, falar uma palavra atravessada, que ele entrou com uma espada cheia de veneno na alma, e a pessoa adoeceu, a autoestima foi lá para o chão, uma mágoa,
envenenou o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém um dia falar para você uma coisa que não é boa, não é de Deus, não acolha isso não. Não hospede isso não. Vomite esse veneno. Vomite esse veneno. Não deixe o seu coração azedar. Não deixe a sua alma amargurar. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Mas o que é curioso é que o mesmo Eli que acabara de falar uma bobagem, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para Ana, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana acolhe no seu coração, essa palavra trouxe cura para Ana. A primeira cura que Ana teve, foi uma cura emocional, espiritual. O semblante mudou, tristeza foi embora, depressão bateu em retirada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você escutar os arautos do caos, e são muitos, se você escutar os embaixadores da incredulidade, e são muitos, se você escutar os profetas da incredulidade, e são muitos, você vai ficar com o coração esmagado de desespero. Você quer começar animado a sua vida? Leia a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Tem tanta gente que de forma mística fica querendo ouvir Deus, escutar a voz de anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abra a sua Bíblia. Quando você lê a sua Bíblia, Deus está falando com você. Quando o pastor se levanta aqui para pregar a palavra de Deus, Deus está falando com você. Deus tem promessas, e nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Deus vela pela sua palavra em cumprir. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, então creia na palavra de Deus. Acolha as promessas de Deus, e a palavra de Deus traz cura para a nossa alma. Agora a Ana teve um segundo milagre, uma segunda cura, foi a cura física. Diz a Bíblia que ela saiu de Siló com o semblante mudado, mas ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, em Siló, ela tomou posse da promessa. Em Ramá, o milagre aconteceu. Em Siló, Deus curou a sua alma. Em Ramá, Deus curou o seu ventre. Em Siló, ela creu. Em Ramá, o milagre se historificou na sua vida. Primeiro você crê, depois Deus faz o milagre. Não é ver para crer, é crer para ver. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? O que é que você trouxe aqui nesta noite? Que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. O homem não pode. Chegou o fim da linha. Esgotou os recursos. Não tem mais jeito. Pois Deus é especialista em milagres. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Irmãos queridos, eu sou fruto de um milagre. Eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Para vocês terem uma ideia, não tinha carro, não tinha estrada, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola. Os jovens nem sabem o que é padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha, como se fosse uma rede. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma.
E o meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Mandou chamar um médico. Ele veio, examinou minha mãe e disse assim: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente, e a criança no ventre dela está em agonia de morte. Meu pai disse: o senhor tem que me ajudar. E ele respondeu: a única chance de salvar a sua mulher é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, tomou um outro destino, uma outra decisão, e disse: eu não desisto do meu filho, eu não abro mão do meu filho, eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus, e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares a vida do meu filho, eu consagro esse menino para ti, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe, e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando no cabo da enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Por uma razão que eu não podia entender, sempre tive muita sede de aprender. Entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu botei 4 listinhas brancas numa gravata azul, e não tinha mais nada para fazer. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei a escola primária com 12 anos, eu não sabia o que era uma televisão com 12 anos. Eu não sabia o que era luz elétrica com 12 anos. Eu não sabia o que era uma cidade com 12 anos. Mas com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, a capital do estado. E sabendo do sonho que eu tinha de estudar, perguntou para mim: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, e com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão, e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Enfrentei lutas tremendas. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. A fome me assolava, o estômago doía, as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não podia comprar um pão para comer. Muitas vezes, eu procurava açúcar para comer, não tinha açúcar. Farinha para comer, não tinha farinha. E eu dormia chorando de fome. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. Meu sonho de criança, desde criança, era ser advogado e político. Eu não perdi um comício por nada. Na época os comícios eram nas praças, no palanque. Enquanto o último orador não descia do palanque, as luzes não apagavam, eu não ia embora. Minha mãe, embora analfabeta, era sábia. Ela nunca me contou esse projeto dela com Deus, porque ela não queria que eu fosse induzido. Ela queria que Deus me chamasse. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, eu tirei meu título de eleitor, me filiei num partido. Eu tinha um sonho. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. Eu conversava com um presbítero da igreja e dizia para ele assim: no dia que eu me tornar um advogado famoso, no dia que eu me tornar um político de projeção, depois que eu realizar meus sonhos e minha vida, aí eu vou largar tudo, vou para um seminário, me preparar para servir a Deus. E esse homem olhou dentro dos meus olhos e disse: você está querendo dar a sobra para Deus, Deus te quer por inteiro agora. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha.
E a partir daquele dia eu tinha plena consciência de que Deus me chamava para o ministério. E eu posso dizer para vocês hoje, se Deus me desse 10 vidas, eu queria todas elas dedicadas ao ministério. Para mim não tem mais nada importante que ser pastor de almas, ser pregador do evangelho. Nada no mundo é mais importante do que isso. A minha mãe, talvez foi a pessoa que mais influenciou a minha vida. Analfabeta. Nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Não tinha Mobral na sua época. Mas um dia chorando na sua casa, porque tinha sede de ouvir a leitura da Bíblia, não tinha ninguém disponível para ler a Bíblia para ela. Ela saiu chorando para o seu quintal, tropeçou numa cartilha velha, suja, rasgada, e pegou aquele livro na mão e disse: meu Deus, me ensina a entender essas letras, me ensine a ler, Senhor. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, e lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela morrer, ela me chamou na sua casa, e me contou algo que me marcou muito. Ela me contou essa história, e me disse mais, disse: meu filho, eu já era pastor, há alguns anos, ela disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, e botar o meu joelho no chão, e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você. E eu confesso para vocês que eu chorei muito. Abracei a minha mãe já tão frágilzinha. Disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, são os planos de Deus. Se preciso for, desista de seus sonhos, mas jamais abra mão do plano de Deus na sua vida. Jamais. Eu quero orar com vocês nesta noite. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são os sonhos que você tem, mas Deus está aqui hoje, e Deus pode fazer um milagre na sua vida. Se você quer apresentar esse sonho na presença de Deus, no altar de Deus, eu queria que você se levantasse, viesse aqui à frente. Nós temos pouco espaço, mas você pode vir. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero colocar sua causa diante de Deus. Pode ser difícil, pode ser impossível, para Deus não há impossível, para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas. Talvez você que está aqui, mulher, tem lutado há tantos anos para ser mãe, tem feito tratamento, não tem encontrado sucesso. Eu quero orar por você também. A Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus pode abrir o seu ventre, como abriu o ventre de Ana. Deus pode fazer por você muito além daquilo que você sonha, planeja ou espera. Deus pode surpreender você nesta noite. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você agora a fazer o que Ana fez. Ela derramou sua alma diante de Deus. Ela apenas balbuciava, não se ouvia voz nenhuma, mas ela derramava a sua alma diante de Deus. O que é que você está trazendo nesta noite, para deixar no altar de Deus? Coloque esta causa, coloque esta causa. Deus escuta os seus gemidos, Deus ouve o seu silêncio, Deus vê suas lágrimas, Deus age, e ninguém pode impedir sua mão de agir. Quem sabe hoje, você e eu possamos voltar para casa, como Ana voltou, com um brilho no rosto,
e com a promessa da vitória nas mãos. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, aqui está o teu povo, a tua igreja, teus filhos e tuas filhas, ovelhas do teu rebanho. Tu conheces, meu Deus, a necessidade de cada pessoa aqui, as lutas, as lágrimas, as angústias da alma. Tu conheces aquelas noites sem dormir. Tu conheces, meu Deus, aquelas lágrimas quentes que rolam pelo rosto, na solidão da noite. Por amor do teu nome, visita a tua igreja nesta noite. Toca os corações nesta noite. Resplandeça o teu rosto sobre nós nesta noite. Se há alguém aqui enfermo, cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Se há alguém aqui, meu Deus, com um casamento em crise, restaura o amor, Deus. Concede espírito de perdão. Se há alguém aqui, meu Deus, com depressão, com a alma esmagada pela dor, com medo do amanhã, flertando com a morte, restaura essa alma. Tira esta alma do cárcere em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui triste pelas circunstâncias da vida, derrama sobre esta pessoa óleo de alegria, tira o espírito angustiado em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui, meu Deus, prisioneiro do vício, do álcool, das drogas, da promiscuidade, do orgulho, da idolatria, em nome de Jesus, rompe essas cadeias e liberta esta alma. Se entrou alguém aqui, meu Deus, que não te conhecia ainda como Deus vivo, toca este coração com o lavar regenerador do Espírito Santo. Tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, converta este coração nesta noite. Ah, Senhor Deus, se alguma mulher entrou aqui hoje, que anseia tanto ser mãe, mas que não está conseguindo, abre o ventre desta mulher nesta noite, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, exalta o teu santo servo Jesus, glorifica o teu nome, toca-nos com o toque da tua graça, sopra sobre nós um alento de vida, derrama sobre nós as torrentes do teu Espírito, e reaviva o nosso coração. Nós apresentamos a causa do teu povo no teu altar, e esperaremos em ti. Tu és o Deus da nossa vida, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glória ao teu nome, aleluia. Não há Deus como tu, só tu és Deus. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa paz, tu és a nossa alegria, tu és a nossa herança, tu és a razão da nossa vida, e nós te adoramos em nome de Jesus, o teu amado Filho, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Tenho certeza que você foi muito abençoado agora através dessa mensagem, e nós esperamos você em uma das nossas reuniões. Vem para cá, porque Comunidade da Fé é um lugar para você amar e ser muito amado.